Olá, olá! Seja muito bem-vinda a mais um áudio do nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Eu sou Laura Schwember, quem está tendo a honra de te acompanhar nesta leitura, e hoje nós seguiremos lendo o livro de Gênesis. Hoje nós leremos os capítulos 13 a 17 deste livro, lembrando que nós estamos lendo na versão NVI. Capítulo 13. A desavença entre Abrão e Ló. Abrão subiu do Egito para o Neguebe com a sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado a sua tenda e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanho de ovelhas, gado e tendas. Ambos não podiam habitar juntos porque possuíam tantos bens que a terra não podia suportá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então, Abrão disse a Ló: Não haja contenda entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos parentes próximos. Não está a terra toda diante de você? Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e viu que toda a planície do Jordão, em direção a Zoar, era bem irrigada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Era assim antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu toda a planície do Jordão para si e partiu na direção leste. Assim, os dois se separaram. Abrão morou na terra de Canaã, mas Ló morou entre as cidades da planície, mudando o seu acampamento para próximo de Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e extremamente pecadores contra o Senhor. A promessa de Deus a Abrão. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: Daí onde você está, levante os olhos para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e à sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência como o pó da terra. Se alguém pudesse contar o pó da terra, também poderia contar a sua descendência. Vá, percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então, Abrão mudou o seu acampamento e morou próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Capítulo 14. Abrão socorre Ló. Na época em que Anrafel era rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Seneber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos estes juntaram as suas tropas no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Por 12 anos serviram a Quedorlaomer. No 13º ano, porém, se rebelaram. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis aliados a ele saíram e derrotaram os Refaíns em Asterote e Carnaim, os Zuzins em Ã, os Emins em Savé Quiriataim e os Oreus desde os montes de Seir até El-Parã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para En-Mispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos amalequitas, assim como o dos amorreus que viviam em Azazon-Tamar. Então, os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de batalha no vale de Sidim contra Quedorlaomer.
rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. O vale de Sidim era cheio de poços de betume. Quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços, e o restante escapou para os montes. Os vencedores levaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento. Então, partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu e irmão de Escol e Aner, que eram parceiros em um acordo com Abrão. Quando Abrão ouviu que o seu parente fora levado cativo, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos na sua casa, e saiu em perseguição aos invasores até Dan. Durante a noite, ele dividiu os seus servos em grupos e atacou os invasores, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta o seu parente Ló com tudo o que possuía, com as mulheres e as outras pessoas. Melquisedeque abençoa Abrão. Voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis aliados a ele, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. Então, Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas, e pode ficar com os bens. Abrão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: Juro, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha a dizer: Eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei, a não ser o que os jovens comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Capítulo 15. A aliança de Deus com Abrão. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. A sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco? Ele acrescentou: Veja, tu não me deste descendência. Um filho entre os da minha casa será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor veio a ele: O herdeiro não será esse. Aquele que for gerado por você será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Então prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. Disse-lhe ainda: Eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para dar a você a posse desta terra. Abrão perguntou-lhe: Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? O Senhor respondeu-lhe: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão levou todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada uma das metades em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão os enxotava. Ao pôr do sol, um sono profundo caiu sobre Abrão, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: Saiba com certeza que a sua descendência será estrangeira em uma terra que não lhes pertencerá.
Também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Eu, porém, castigarei a nação à qual servirão como escravos, e depois de tudo, sairão com muitos bens. Quanto a você, irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu o seu auge. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha flamejante, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: à sua descendência dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Capítulo 16. Agar e Ismael. Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, deite-se com a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, a mulher de Abrão, tomou Agar, a sua serva egípcia, e a deu a Abrão, o seu marido, como mulher. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão vivia em Canaã. Ele deitou-se com Agar e esta engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: a culpa do meu sofrimento é sua. Coloquei a minha serva nos seus braços e agora, que se vê grávida, ela me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: veja, a sua serva está nas suas mãos. Faça com ela o que for bom aos seus olhos. Sarai oprimiu tanto Agar que esta fugiu da sua senhora. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, que fica no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Ela respondeu: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte à sua senhora e submeta-se à autoridade dela. O anjo do Senhor também disse: multiplicarei tanto a sua descendência que esta não poderá ser contada. O anjo do Senhor ainda lhe disse: você está grávida e terá um filho, ao qual dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu na sua opressão. Ele será como jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois disse: teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço, que fica entre Cádiz e Berede, foi chamado Beer-Laai-Roi. Assim, Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Capítulo 17. A circuncisão, o sinal da aliança. Quando Abrão tinha 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande diante de mim e seja íntegro. Assim, confirmarei a minha aliança entre mim e você e o multiplicarei muitíssimo. Abrão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de uma multidão de nações. Já não será chamado Abrão. Agora, o seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de uma multidão de nações. Eu o tornarei extremamente fértil. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e a sua futura descendência por todas as gerações, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e à sua descendência, como propriedade perpétua,
toda a terra de Canaã, onde você agora é estrangeiro. Além disso, serei o Deus deles. Da sua parte, Deus disse a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como a sua futura descendência, por todas as gerações. Esta é a minha aliança com você e com a sua futura descendência, aliança que vocês guardarão. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados. Vocês serão circuncidados na carne do prepúcio, e esse será o sinal da aliança entre mim e vocês. Pelas próximas gerações, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os escravos nascidos na sua casa quanto os que foram comprados de estrangeiros, que não são da sua descendência. Sejam nascidos na sua casa, sejam comprados com o seu dinheiro, terão que ser circuncidados. A minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio, será eliminado do meio do seu povo, porque quebrou a minha aliança. Deus também disse a Abraão: quanto a Sarai, a sua mulher, você já não a chamar Sarai. O nome dela será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e riu ao pensar consigo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Então Abraão disse a Deus: permite que Ismael viva sob o teu favor. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, que será a aliança eterna para a descendência dele. No caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei. Eu o farei fértil e o multiplicarei muitíssimo. Ele será pai de 12 governantes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, eu estabelecerei com Isaque, filho que Sara dará a você no ano que vem, por esta época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou o seu filho Ismael, todos os nascidos na sua casa e os que foram comprados com o seu dinheiro, todos os do sexo masculino da sua casa, e os circuncidou na carne do prepúcio, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e Ismael, o seu filho, tinha 13. Abraão e o seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia. Também com Abraão foram circuncidados todos os da sua casa, tanto os nascidos em casa, como os comprados de estrangeiros. E assim, minha gente, nós encerramos então mais este trechinho do nosso livro que estamos lendo neste momento e também do nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau!